Senhoras e senhores, a todos aqueles que acompanham nosso trabalho ao vivo pela internet, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da 20ª reunião ordinária de 2015. Solicito ao primeiro secretário da mesa para que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos, presente. Vereador Valdeci Fernandes. Presente. Vereador Édio de Oliveira Souza. Presente. Vereador Écio Minozzi Júnior. Presente. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Presente. Vereador Marcos Antônio Ribeiro Santos. Presente. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Presente. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Vereador Rafael Tadeu Martim. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Ali Hamid. Presente. Estando presente mais um terço de senhores vereadores, declaro aberta a presente reunião. Convido o vereador Ali Hamid para fazer a leitura de 2 versículos da Bíblia Sagrada e que todos se postem em pé. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homem. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Vamos passar à fase do expediente. Coloque em votação as atas das 18ª e 19ª reuniões ordinárias de 2015. Votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado, com voto favorável de todos os senhores vereadores, as atas da 18ª e 19ª reuniões Senhor presidente. ordinárias. Senhor presidente, no momento oportuno, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para a senhora Alaide Ferreira do Prado, o senhor Osilde da Silva Cardoso e o senhor Silas Reis. Senhor presidente, gostaria de compartilhar o do senhor Osilde com o vereador Rafael e também solicitar pelo falecimento do senhor Alexandre Bispo da Silva Dias. Ok, vereadores, no momento oportuno faremos. Matérias do Poder Executivo. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura das emendas das matérias do Poder Executivo. Projeto de Lei número 359 de 2015, Prefeitura Municipal de Mariporã, dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal da Educação do município de Mariporã. Projeto de Lei número 361 de 2015, Prefeitura Municipal de Mariporã, dispõe sobre a abertura de crédito especial. Está lido, senhor presidente. Matérias do Poder Legislativo. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da emenda da matéria do Poder Legislativo. Projeto de Lei número 360 de 2015, Alexandre dos Santos, dispõe sobre o embarque e desembarque de pessoas idosas acima de 60 anos por qualquer das portas dos veículos de transporte coletivo urbano do município de Mariporã. Está lido, senhor. Obrigado, vereador. Vamos passar aos requerimentos. Convido o vereador Walid Ali Hamid para que faça a leitura do requerimento número 27 de 2015 de sua autoria. Requerimento número 27 de 2015. Senhor presidente, requeiro à douta mesa, na forma regimental, depois de ouvir o colendo plenário, que seja oficiado o excelentíssimo senhor governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, solicitando informações sobre as dificuldades de transferência dos pacientes de Mariporã para o Hospital de Clínicas de Franco da Rocha. Justificativa. Este edil tem recebido constantes reclamações, em especial com relação aos pacientes de traumatologia, ortopedia, que ficam esperando mais de uma semana e nunca são mandados para esse hospital.
Inclusive, nos chegou a informação de que pessoas de cidades locais como Franco da Rocha e Francisco Morato já sabem de um método de entrada rápida e enviam seus pacientes através de pronto-socorro do hospital citado, enquanto os pacientes de Mariporã sofrem e se desesperam com a demora, onde alguns são até infectados com doenças hospitalares devido à demora. Plenário, 27 de março, 16 de junho de 2015. Walid Ali Hamid. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora coloco em discussão o requerimento número 27 de 2015. Algum vereador para discutir? Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Walid Ali Hamid. Senhor presidente, boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores. Aqui a gente hoje vai fazer uma singela homenagem também, um minuto de silêncio ao Alexandre, bispo, que faleceu nesse domingo. Ele esperou por uma semana para ser transferido. Eu até acredito que ele foi transferido não por causa do trauma que ele teve, mas pela gravidade do que a situação dele que se encontrou. Mas isso é um caso entre outros. Eu não estou aqui fazendo uma crítica ao hospital nem ao sistema de saúde da cidade, porque nós não conseguimos dar suporte a tudo e nem tem condição financeira disso. Mas é impressionante como um hospital que está aqui do lado, o Albano Franco, hospital de referência nossa, que foi criado acho que inaugurado, se eu não me engano, em 2010, 2011. Até então era o Serra, um hospital que na época o orçamento de custo dele era 56 milhões ano, para atender os pacientes de trauma e cirurgias que fossem necessárias na nossa região. O vereador Marco Antônio é um assíduo trabalhador nesta área de saúde e eu pude acompanhá-lo em algumas situações, ele pôde me acompanhar também em algumas outras situações, inclusive do seu Osilde, que agora não vem ao caso. Mas o que acontece, senhor presidente, é o seguinte: esse hospital, eu não sei o que acontece nas cidades do lado, como Franco e Morato, e também acho que deve atender Caieiras, Cajamar, não sei se atende Jundiaí também, mas a dificuldade que a gente tem é a seguinte: paciente como Alexandre caiu, quebrou os 2 punhos, precisava de uma operação, que segundo foi até orçado pela família, ficava em 12 mil reais no hospital particular, e esperou para que fosse transferido, né? E o engraçado é que tinham outros pacientes ali também de situação de ortopedia, de traumatologia, que foram transferidos também com uma certa demora, mas para outros hospitais, nunca é para o Albano Franco. Sempre o Albano Franco está lotado, sempre o Albano Franco está com dificuldades, e é a nossa primeira referência. Porque quando sai essa referência, chegou o paciente aqui, se um de nós aqui se machucar e for para o hospital de Mariporã, ele vai ter que ser dado uma referência. A primeira referência nossa é Franco e Morato. Essa é a nossa referência. Mas o que acontece? Sempre está lotado de lá. A identificação que eu tenho, isso, através de informação, ou até mesmo visual, senhor presidente, é lá tem um pronto-socorro, esse hospital de clínicas aqui de Franco. E é muito fácil. Se você tem se você sabe que você não tem suporte na sua cidade, como as outras cidades, e você sabe que ali tem um pronto-socorro que te atende rapidinho, e você já é atendido e já vê que é um trauma, já te interna, então, com todo o respeito às outras cidades, mas aqui, o nosso povo de Mariporã está sofrendo com isso, está até morrendo. E aí nós ficamos sem vaga. O último paciente quebrou um quadril no domingo passado. Ele precisava também de uma cirurgia, mas foi transferido Mogi das Cruzes, senhor presidente. Pelo CROSS, porque aí quando não consegue a referência, o médico tem que enviar para a Secretaria Estadual de Saúde, tem uma regulamentação que chama CROSS, que envia para onde tiver vaga. Se estiver lá para Barretos, manda para lá. E a gente sabe da dificuldade, porque esses hospitais que o CROSS também referencia, ele também é referência de alguma cidade. Então, o que eu peço aqui ao governador é que dê uma atenção, e eu não sei o que está acontecendo, eu também sei da necessidade das outras cidades, eu sei que é um problema de caos nacional, o sistema de saúde, mas os nossos pacientes aqui em Mariporã não podem mais ficar sofrendo com isso, sabendo-se que é gasto milhões em referência
pelo Estado para nos atender. Mas toda vez a gente vê médico desesperado, hospital desesperado, um sistema de saúde todo desesperado, pessoas desesperadas para que sejam transferidos seus pacientes. E a gente tem que aguardar um tremendo de um tempo. E esse menino, ele realmente veio a falecer, isso causou um trauma muito grande. Minha família ficou muito revoltada, assim como muitos, né? Então, senhor presidente, isso, infelizmente, algumas coisas já se foram, né? Mas a gente tem que começar a lutar pelos próximos, que aí a gente sabe que o mundo gira e não vai parar essa situação. E a gente está aqui pedindo um posicionamento mesmo do governador, nem pedir para a secretaria, mas pedir do governador que tome uma providência com relação a isso. Não dá mais para admitir essa situação que está acontecendo com relação à referência de traumatologia que é dado esse tratamento. Vereador, você concede uma parte? Pois sim. Diante do que você está expondo, a questão é assim, eu tenho conversado bastante também, a gente sabe da dificuldade que o hospital tem, todos nós temos conhecimento disso. Agora, quando acontece o acidente na rodovia, a gente tem conhecimento também que o SAMU deve pegar o paciente que sofre fratura, levar direto para o pronto-socorro de Franco da Rocha. Referência. Que é referência, ele vai ser atendido e vai ser operado lá no Hospital de Franco da Rocha. Ele não precisa trazer o paciente para cá, para ficar aqui sem recurso, aguardando vaga para transferência. Então, nós temos que cobrar do SAMU que tome suas providências, que quando tiver algum acidente na rodovia, que eles levem esse paciente para ser atendido em Franco da Rocha. Como todos nós conhecemos o sistema de saúde e a gente sabe que tem esse caminho. Então, a gente pega, deixa aqui no hospital. Fica a demanda de quem? Do município. Muitas vezes, nós não tem como atender, não tem um suporte, porque é um hospital de baixa complexidade. Obrigado, vereador. É isso mesmo. É isso mesmo. A culpa não é nossa. A culpa não é do nosso sistema. Mariporã não tem condição de fazer uma cirurgia, colocar um implante de ferro num pulso ou no joelho, ou uma gaiola. Isso não tem a mínima condição. Então, eu acho que isso é válido o que o vereador Valdeci falou, porque nós temos que usar algumas táticas como essa, vereador, muito bem posicionado, obrigado, porque a nossa população não pode mais passar por isso. Pois sim, vereador. É uma parte, vereador. Eu vou ser bem breve. Vereador, em relação ao sistema de saúde aqui do nosso município, a gente sempre sabe, todos sabem que sempre foi a pedra no sapato de qualquer administração. E em relação ao hospital, em relação, né, às atitudes que devem ser tomadas, a primeira atitude que tem que tomar é isso que o vereador Valdeci disse agora. Foi o que coube a palavra mais correta até agora. Porque se Vossa Excelência achar que qual vai ser a resposta que o governador vai dar para você, com certeza vai ficar naquela situação que uma vez um vereador, o que estava aqui, que nós sabemos que é o David, falou assim que eles vão ensacar fumaça. Então eu acho assim, primeiro, né, é uma atitude que tem que ser tomada dentro da nossa secretaria. Porque todos os lugares, a maioria de todos os municípios, eles estão numa situação totalmente deplorável. Para concluir, vereador. Deplorável. Isso, né, é uma condição que nós deveríamos começar pela Secretaria de Saúde, na condição de que a situação é de um regimento que tem que ser colocado na posição de um pacto, e são feitos na forma de pacto. Então eu acho que isso daí talvez seja uma condição relacionada com a falta de diálogo, que precisa sim. A gente não aceita que morrer as pessoas, vereador, para concluir, né, 1 minuto e 35. sem assistência médica. Obrigado, vereador Ricardo. Então, isso resume mesmo, vereador Ricardo Vieira. O senhor, como médico, sabe da necessidade, o quanto um hospital e um médico fica de mão atada, porque existe um protocolo a partir do momento que chega um paciente com trauma. Então, realmente, tem que haver um posicionamento de reserva de vagas, no mínimo, para Mariporã, ou algum método de procedimento para que nossos pacientes de trauma não venham a sofrer
tanto tempo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o requerimento? Não havendo mais vereadores para discutir o requerimento, eu coloco em votação. Votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Está aprovado o requerimento de número 27 de 2015 por unanimidade. Gostaria de convidar o vice-presidente desta casa, Marco do Táxi, para que assumisse que os próximos 2 requerimentos são de autoria desse vereador. Convido o vereador e presidente Márcio Alexandre Emílio Oliveira para que faça a leitura do requerimento número 28 de 2015 de sua autoria. Requerimento número 28 de 2015. Nobres pares, requeira adotar a mesa na forma regimental, depois de ouvido o colendo plenário, que seja enviado ofício ao senhor prefeito municipal, Dr. Márcio Cavalcante Bampuri, no sentido de fornecer a esse vereador informações acerca do convênio com o Simbaju. Justificativa. Nobres vereadores, nesse convênio está previsto a criação de um setor de zoonose para atender às demandas dos municípios conveniados. Nós temos uma demanda grande de animais domésticos abandonados que deixam de receber os devidos cuidados pelos seus respectivos donos, aumentando a procriação indevida, colocando em risco a população local e com possíveis ataques, transmissão de raiva, leishmaniose e outras doenças. Plenário 27 de março, 16 de junho de 2015, Marcinho da Serra, vereador e presidente. Agora eu coloco em discussão o requerimento número 28 de 2015. Algum vereador para discutir? Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador e autor. Nós, vereadores, senhores e senhoras presentes, na verdade esse convênio foi bem simples de se falar, esse requerimento. Alguns anos atrás foi firmado um convênio do Simbaju, que é um consórcio entre as bacias do Juquiri, a qual abrange 5 municípios, Mariporã, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Cajamar. E dentro desse convênio existia a criação de um centro de zoonose, já que Mariporã não pode receber esse centro de zoonose por ser área de manancial. E isso ficou para ser criado, foi até investido um recurso nesse sentido, se salvo engano, em Caieiras, mas nós não temos informações de como que se encontra isso atualmente, e as reclamações sobre abandono de animais, tanto domésticos como também animais de grande porte, é constante. Última semana veio algumas pessoas reclamando aqui em nosso gabinete a respeito do abandono de cães ferozes soltos pela rua. Então, assim, causa risco realmente para a população. Então, eu gostaria de ter mais informações a respeito desse convênio, para que nós possamos, aí a nossa vigilância sanitária possa, se tiver em amplo funcionamento, nós possamos pegar, recolher esses animais e destinar ao centro de zoonose, que é o que a gente espera. Então, gostaria de contar com o apoio dos senhores vereadores em votar favoravelmente a esse requerimento. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o requerimento? Não tendo mais vereador para discutir, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado o requerimento número 28 de 2015 por unanimidade. Convido o vereador e presidente Márcio Alexandre Emílio de Oliveira para que faça a leitura do requerimento número 29 de 2015 de sua autoria. Requerimento número 29 de 2015. Nobres pares, requeira adotar a mesa na forma regimental, depois de ouvido o colendo plenário, que seja enviado o comandante da 2ª Companhia do 26º Batalhão da Polícia Militar, solicitando informações acerca do número de efetivos atual e o ideal, a situação das viaturas, quantas em operação e quantas em baixas, e sobre a estrutura da mencionada companhia. Justificativa. Nobres vereadores, na posse das informações, poderá ser mais bem formulados pedidos para a melhoria da segurança, também para melhor condições do trabalho dos nossos policiais militares. Plenário 27 de março, 16 de junho de 2015, Marcinho da Serra, vereador presidente. Obrigado, vereador. Agora eu coloco em discussão o requerimento número 29 de 2015. Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador e autor Marcinho da Serra. Nobres pares, muito se fala, nós temos, eu participo junto com o Rafael Tadeu e alguns vereadores, praticamente mensalmente, das reuniões do Conselho de Segurança. E muito se fala aqui sobre números, né? De policiais, que era um número há alguns anos atrás, hoje é um outro número. Falam em 120 policiais que eram quando nós tínhamos 60 mil habitantes. Hoje, com 90 e poucos mil habitantes, nós, segundo informações, nós temos 60, 65 policiais. Como também viaturas, fala que só temos apenas 3 ou 4. A atual situação da companhia que é alocada pela prefeitura, como que está isso, enfim. Então, na realidade, a gente gostaria de ter informações concretas para que nós possamos realmente brigar por mais segurança. Nós não podemos chegar num secretário de Estado da Segurança Pública e falar, olha, Mariporã tem 60 policiais, eu quero ir com números, eu quero ir lá, gostaríamos que quando nós formos fazer essa cobrança, nós formos realmente com números oficiais. Por exemplo, viaturas, quantas nós temos realmente? Quantas está aqui lotado no nosso batalhão? 3, 4, 5? A gente ouve falar que são 3 ou 4. Tá, quantas realmente estão em baixas, que são lotadas aqui, mas estão em baixa, que precisam ser consertadas, recuperadas? Quantas tem? Nós não sabemos essa informação. Então eu gostaria que fosse enviado esse requerimento para que nós pudéssemos ter essas informações e em cima dessas informações a gente fazer um trabalho mais assíduo para que nós possamos trazer melhores condições. Sabemos que não é fácil, o governo do Estado vem ano a ano reduzindo. Nós tínhamos, segundo informações, 80 e poucos policiais, 82 antes da Copa, aí tiraram alguns para a Copa e não voltaram mais. Então, assim, nós gostaríamos de ter essas informações para a gente poder cobrar mais efetivamente do nosso governador. É isso, presidente. Obrigado a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o requerimento? Não tendo mais vereador para discutir, coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado o requerimento número 29 de 2015 por unanimidade. Convido o vereador presidente dessa casa que retorne aos seus trabalhos. Expediente recebido diverso. Solicito ao segundo secretário da mesa para que informe se existe relação de correspondências recebidas. Senhor presidente, não há correspondências recebidas. Não havendo correspondências, vamos passar às indicações. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 218 do Regimento Interno, solicito ao segundo secretário para que faça a leitura na ordem numérica das indicações. Relações das indicações. Vereador Ali Hamid, 630 a 632. Juvenildo de Oliveira Dantas, 654 a 656. Vereador Ricardo de Oliveira da Silva, 657 a 659. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes, 660 a 662. Vereador Édio de Oliveira Souza, 663 a 665. Vereador Marco Antônio Ribeiro Santos, 666 e 667. Vereador Oswaldo Loureiro Filho, 668 e 669. Vereador Marcos Pinto Barbosa, 670 a 672. Vereador Rafael Tadeu Martim, 673 a 675. Vereador Écio Minozzi Júnior, 676 a 678. Vereador Valdeci Fernandes, 679 a 681. Vereador Alexandre dos Santos Boava, 682 a 684. Vereador presidente dessa casa, Márcio Alexandre Emílio Oliveira, 685 a 687. Está lida, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos fazer uso da palavra. Solicito ao segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição, para que faça o uso da palavra pelo prazo máximo de 10 minutos, versando sobre tema livre. Vereador Rafael Tadeu Martim. Espera só um minuto, o vereador. Tem moções, mas não estão aqui. Então... Peraí. Ela não colocou as moções? Não estão no roteiro, por isso não foram. Então, verdade.
Então. Correto. Tem duas emoções. Emoção, né? Emoção. Bom, então vamos passar às moções. Alguém vai falar? Édio. Convido o primeiro secretário para que faça a leitura da moção, da emenda da moção. Moção reivindicando providências número 18 de 2015, Valdeci Moreno de Souza Lopes, ao prefeito para contatar a concessionária da rodovia Fernão Dias no sentido que seja feita uma passarela nas proximidades do Mato Dentro. Convido a vereadora Tiaval para que faça a leitura da sua moção. Depois tem a... Boa noite, presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, senhores e senhora aqui presentes. Moção reivindicando providência número 18 de 2015. Senhor presidente, considerando que esta vereadora, em reunião ordinária realizada no dia 12 de março de 2015, através do ofício número 112 de 2015, solicitou à autopista Fernão Dias, concessionária da rodoviária, a construção de passarela no quilômetro 59,5, próxima à entrada do bairro Mato Dentro. Considerando em que 24 de março de 2015, a resposta ao 2015, em resposta ao referido ofício, a empresa informou que, após estudo, considerando-se que os critério não foi identificado com prioritária localização sugerida dentro e o quantitativo previsto no contrato de concessão, considerando a população sobre providência dessa vereadora, porque é um local onde muitas pessoas transitam arriscando suas vidas. Considerando que não se há alternativa para a inclusão dessa passarela, a senão apresenta moção que esta vereadora sequer consegue dar previsões para solucionar problema. Apresenta a douta mesa na forma regimental. Depois de ouvir o colendo plenário, apresenta moção reivindicando providência ao excelentíssimo senhor prefeito no sentido de contratar a concessionária da rodovia Fernão Dias para que viabilize a inclusão da passarela próxima à entrada para o bairro Mato Dentro. Plenário 27 de março, 16 de junho de 2015. Valdeci Moreno de Souza Lopes, vereadora. Está ali, senhor presidente. Agora coloca em discussão a moção reivindicando providência número 18 de 2015. Algum vereador para discutir? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Tiaval. Já fizemos vários ofícios, indicações, pedindo solução para uma passarela naquele local. E a resposta só vem que está em análise, que nunca acha o local. Eu peço providência ao prefeito, com a concessionária Fernão Dias, que toma previdência, que faz uma passarela, que o povo anda morrendo ali à noite, sem iluminação. Então, que olha muito para aquele povo ali do Mato Dentro, porque não tem condições mais de continuar desse jeito. Essa semana passada mesmo, uma senhora perdeu a perna ali. Então, tem que ter um pouco de respeito, um pouco mais com a população do Mato Dentro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereador para discutir, eu coloco em votação a moção. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade a moção reivindicando providência de número 18 de 2015.
Convido o vereador Valdeci Fernandes para que faça a leitura da sua moção reivindicando providências de número 19. Boa noite, presidente, senhores vereadores, público presente que nos assiste pela internet. Moção reivindicando providência número 19 de 2015. Senhor presidente, considerando que os acompanhantes de pessoas internadas no Hospital de Maternidade de Mariporã permanecem por horas ou até mesmo por dias aguardando recuperação de um familiar. Considerando que atualmente o hospital disponibiliza para os acompanhantes apenas umas cadeiras simples de plástico, sem menor conforto para passar seus dias e noites. Considerando ainda que tanto o acompanhante quanto o paciente necessita de descanso e tranquilidade, pois está passando por um momento de estresse. Apresente e dota a mesa na forma regimental, depois de ouvido e colhendo o plenário, apresente moção reivindicando providência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que envie todos os esforços no sentido de disponibilizar poltronas apropriadas para os acompanhantes no Hospital e Maternidade de Mariporã. Vereador Valdeci Fernandes, vereador. Agora coloco em discussão o moção reivindicando providências de número 19 de 2015. Algum vereador para discutir? Questão de ordem, presidente. A palavra, vereador Valdeci. Senhor presidente, senhores vereadores, a questão é assim, em visita ao hospital, que eu acho que a questão hoje a gente está se falando muito do Hospital e Maternidade de Mariporã, foi questionado pelo Ladim, e a gente tem acompanhado de perto a questão do hospital, a gente está presente, a gente tem visitado, e eu essa semana estive no hospital. Eu acho que talvez o prefeito ainda não tenha conhecimento da necessidade de ter uma poltrona confortável para aquelas pessoas que ficam ali acompanhando seus pacientes internados. E eu acho a questão de grande relevância e necessidade que olhe para isso, que possa ter um conforto melhor para passar as noites ali e dias. Encontrei uma senhora no hospital, com a cabeça encostada ali, fui perguntar para ela, a mãe tem 74 anos, ela tinha 54 anos, filha única. Então, já pensou um acompanhante passar dia e noite no hospital na situação daquela? Então, eu acho que o que a gente não quer para a gente também não quer para os outros. Então, e por isso eu peço providência, eu peço que o prefeito olhe com atenção e ajude nós a resolver, solucionar esse problema. Obrigado. Boa noite. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir a moção? Não havendo mais vereador para discutir, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Está aprovado a moção reivindicando providência de número 19 de 2015, de autoria do vereador Valdeci Fernandes, por unanimidade. Agora sim, vamos passar ao uso da palavra. Solicito ao segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores, pela ordem de inscrição, para que faça uso da palavra pelo prazo máximo de 10 minutos, versando sobre tema livre e lembrando que os apartes são apenas de 1 minuto. Vereador Rafael Tadeu Martim. Com a palavra, vereador Rafael Tadeu, segundo secretário da mesa. Uma boa noite a todos, senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, a senhora vereadora, boa noite ao público presente, uma boa noite àqueles que nos assistem pela internet. Ontem, dia 15, é o dia da conscientização da violência contra a pessoa idosa. Eu acho que tem um texto interessante, pois a especialista alerta que políticas públicas para essa população não foram colocadas em práticas pelos governos. O Brasil não se preocupou para o envelhecimento de sua população
e não tem estruturas adequadas para garantir dignidade e autonomia aos idosos, de acordo com a avaliação da presidenta do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Maria Angélica Sanches. Ela alerta que um dos reflexos da falta de condições adequadas de moradia e de sobrevivência são os episódios de agressão aos mais velhos. Está aqui o vereador Valdeci, que colocou também em relação à parte de no hospital, em relação a atender melhor as pessoas. Acho que isso é muito importante, porque também não só os velhos que estão lá também, mas as pessoas que esperam seus entes queridos acompanhando. E de acordo com ela, não faltam políticas brasileiras para garantir o bem-estar do idoso. Isso é uma coisa que eu tenho que colocar, porque eu também estou chegando lá. E é uma realidade, nós todos vamos chegar lá, se Deus quiser. No entanto, leis como a Política Nacional do Idoso, de 1994, e o Estatuto do Idoso, de 2003, não foram colocadas em prática pelo governo federal no Brasil. Apesar que o nosso governo também, infelizmente, não está colocando nada em prática, está uma pouca vergonha. O arcabouço legal é avançado, mas o país envelheceu sem estar preparado, diz Maria Angélica. Segundo ela, países europeus como a França desenvolveram políticas para evitar o abandono e garantir o mínimo de autonomia para os mais velhos. Podemos sim nos espelhar lá fora. Não quer dizer que nós vamos fazer aqui dentro e conseguir a mesma coisa. Em Paris, por exemplo, o governo paga cuidadores para visitá-los todos os dias em suas próprias casas e ajudar em tarefas básicas, como banho, remédios e comida. Se conseguir isso, evita até o translado, evita gastar com o transporte público. Enfermeiros também visitam os idosos e dão atendimento em saúde, evitando o deslocamento para hospitais e a ida para instituições de longa permanência. A pesquisadora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Maria Angélica, sugere que no Brasil, além da ajuda para idoso continuar morando sozinho, deveriam ser criadas mais unidades com profissionais de várias áreas, onde as famílias possam deixar os idosos de dia e buscar à noite, os chamados centros-dias. Essa é uma forma de garantir que as pessoas não precisem sair do mercado de trabalho para cuidar dos familiares. Isso ela destacou, e destacou um destaque bem feito. E na opinião da especialista, essas opções desafogam as superlotadas instituições públicas de longa permanência, cuja maioria não tem infraestrutura adequada. Quer dizer que, se tivesse condições, até não teria tantos asilos. As instituições filantrópicas mais baratas são mal equipadas, têm equipes despreparadas, algumas são mantidas por instituições religiosas que não têm muitos recursos. Isso é uma realidade que nós vemos todos os dias. E a situação é lastimável, concluiu ela. Então aqui fica, realmente, acho que é bem lembrado a todos nós. O melhor remédio para a gente é o tempo, né? E não tem como fugir dele. Hoje, que é nesse dia 16 de junho, é celebrado o Dia da Criança Africana. A data comemora um marco que, em 1976, em Soweto, África do Sul, milhares de crianças em idade escolar saíram às ruas para protestar contra a qualidade inferior de sua educação, exigir o direito de aprender em sua própria língua. E hoje nós discutimos aqui, está aqui o professor S., que é presidente de uma comissão, tá, de assuntos relevantes, que nós estamos trabalhando em cima sobre a própria da criança entrar, me fugiu as palavras, desculpe. O ato infracional, desculpa, muito lembrar, obrigado. Nas duas semanas de protesto, milhares de meninos e meninas ficaram feridos e mais de 100 foram mortos. Para honrar a memória dos mortos e a coragem de todos aqueles que marcharam, o Dia da Criança Africana passou a ser comemorado dia 16 de junho de cada ano, desde 1991. A realidade e os avanços nos últimos anos, vários países africanos conseguiram avanços importantes na implementação de direitos da criança e do adolescente. Isso é que a gente também espera aqui para o Brasil. Então são fatos que a gente vai discutir, vai colocando, e eu acho importante para nós também. Muitos países introduziram mecanismos de proteção social, incluindo as transferências de renda, que desempenham um papel fundamental no apoio a famílias vulneráveis e evitam que crianças saiam de suas casas para trabalhar. A pobreza, os conflitos armados, o HIV e a mudança climática, bem como a violência doméstica,
tem forçado mais e mais crianças a deixar suas casas para viver e trabalhar nas ruas, expostas à violência e à exploração. Muitas outras acabam em situação de exploração em menos visíveis, trabalhando em famílias, nas fazendas, nas minas ou mesmo em grupos armados. Estatísticas cruéis. Na África, ao sul do Saara, cerca de 50 milhões de crianças perderam um ou ambos os pais, quase 15 milhões dos quais devido ao HIV. Algumas delas são forçadas a crescer por conta própria, limitando ou nenhum apoio de tutores adultos. A África do Sul, do Saara, tem as maiores taxas de trabalho infantil no mundo, com mais de um terço das crianças de 5 a 14 anos, que a gente vem discutindo aqui, sendo explorado em situações duras de trabalho. Amanhã, dia 17 de junho, é o dia do funcionário público aposentado, né? E do químico. E dia 18 de junho é o dia da imigração japonesa e o dia 19 de junho, o dia do cinema nacional. E aproveito agora, senhor presidente, para fazer nesse momento o meu primeiro ofício, solicitando ao senhor prefeito para que determine ao departamento competente manutenção no relógio do sistema viário Mário Covas. A solicitação se faz necessária, pois o relógio encontra-se danificado, necessitando de manutenção. E o pessoal também toma com o tempo. E meu segundo ofício, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente capina e limpeza nos seguintes locais: a Rua do Verão, no Parque Náutico, Rua Beija-Flor, no Votorantim, Rua Jorge Salomão Chama, Parque do Moinho. E no meu terceiro e último ofício, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente retirar de dentro nos seguintes locais: na Rua Luiz Filipini, altura do número 445, Parque do Moinho, e na Rua Benedita Maria de Freitas, Jardim Fernão Dias. Está lido, senhor presidente. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito para fazer uso da palavra? Vereador Édio de Oliveira Souza. Com a palavra o professor Édio. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres pares, público presente e a todos os internautas que acompanham nossos trabalhos legislativos. Senhor presidente, lembrando aqui o nobre vereador Rafael Tadeu, que lembrou da data de ontem, que é um dia de combate à violência praticada contra idosos. Eu mesmo, como advogado, já tive casos envolvendo essa violência e realmente o Brasil é um dos países que trata mal o idoso. Nós vemos aí, precisamos criar um estatuto para que o idoso possa ser respeitado em seus direitos. E a violência, ela é comercializada. Muitas vezes, assistindo esses programas baratos aí da Record, da Bandeirantes, né? O Datena faz questão de mostrar para o Brasil inteiro idosos apanhando. E a violência, ela realmente vai além. O próprio abandono do idoso, muitos filhos que às vezes deixam o idoso em casa, desamparado, não vê a saúde, não leva ao médico, também é uma violência ao idoso. E nós precisamos mudar esse conceito, porque o Rafael disse bem, países onde o idoso é respeitado, ele acaba tendo uma qualidade de vida melhor nos dias que lhes restam. Então, acho que cabe respeito realmente e todos os idosos merecem nosso respeito. Eu gostaria de encaminhar alguns ofícios, senhor presidente. O primeiro deles, eu gostaria que fosse enviado aí um ofício para a Polícia Militar para que promova patrulhamento ostensivo
ostensivo mediante a ROCAM, que são as rondas ostensivas com apoio de motos, ali na região do Espaço Maricovas, Bosque da Amizade, em frente à Biblioteca Municipal, principalmente nos horários das 13 às 15, das 17 às 19, porque, senhor presidente, há muitas reclamações ali dos munícipes que naqueles locais muitos adolescentes fazem uso de droga, praticam atos libidinosos, e parece que somente a Polícia Militar não sabe do que ocorre por lá. Ademais, também é vergonhoso, pois naquele local fica em frente ao Conselho Tutelar. E ali nós sabemos que é uma área de lazer, onde os munícipes fazem caminhada e não querem ver os jovens ali se drogando e se destruindo. O segundo ofício, senhor presidente, eu gostaria que fosse enviado um ofício ao subprefeito de Terra Preta, seu Zé Ceará, para que proceda juntamente com o Departamento de Obras, patrulhamento, cascalhamento da Estrada dos Marechais, lá no Jardim Lúcia, em Terra Preta, o bairro da professora Rose, que ali está assistindo a sessão. A justificativa, senhor presidente, é que no local são muitos buracos, desníveis, dificultando a passagem dos carros. Terceiro ofício verbal, eu gostaria que fosse aqui enviado um ofício também ao subprefeito de Terra Preta, para que proceda juntamente com o Departamento de Obras, fechamento de um buraco lá na altura do número 110 da rua Delves Medeiros, no loteamento Jardim Gebion, próxima à oficina do Índio lá em Terra Preta. É só isso, senhor presidente. Meu boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Com a palavra, vereadora Tia Val. Mais uma vez, boa noite, presidente, mesa composta, nobres vereador, público aqui presente. Meu primeiro ofício, senhor subprefeito de Terra Preta, contratar o departamento competente, no sentido de recolher entulho e lixo na antiga Rua 8, atual Avenida Demétrio Leão das Conide, no Jardim Nippon, em Terra Preta. Ponto de referência, antiga Indústria Brisa. Meu segundo ofício, senhor subprefeito de Terra Preta, contratar o departamento competente no sentido de poda e limpeza das árvores na rua João Pulga Dias, em frente ao número 85, Colinas 1, Terra Preta. E meu terceiro e último ofício, senhor prefeito Márcio Pampude, contratar o departamento competente no sentido de colocar placa proibindo parar e estacionar nas vagas de transporte escolar em todas as escolas de Terra Preta e Mariporã. Está ali, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador inscrito? Vereador Écio Minozzi Júnior. Com a palavra, professor Écio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, todos os presentes, boa noite. Senhor presidente, tive a oportunidade na manhã de ontem participar de uma reunião com o governo para tratar exatamente da Zona Azul, na área central comercial da cidade, nas ruas que serão decididas pelo governo, para que retome a Zona Azul da forma como era antes, já que a terceirização foi cancelado o seu contrato pela Justiça. Então, nós, nessa reunião, tratamos, eu tive a oportunidade de participar, tratamos, e o governo, em um prazo aí de 15, 20 dias, vai retomar a Zona Azul, para que a gente possa sair dessa situação que está complicando totalmente o comércio local, mas também os moradores que têm a necessidade de usar o espaço de estacionamento rotativo para fazer as suas
a todas as suas atribuições, atender às suas necessidades quando vem para a área central. Evidentemente que a Zona Azul ela é um problema complexo, não tem só o segmento da área central. Nós temos moradores que, porque nós temos uma precariedade no transporte coletivo, não conseguem ser atendidos por ele. Então, eles vêm de carro para depois ir para São Paulo, ou vêm de carro para trabalhar na área central. E quem trabalha na área central não quer ficar de hora em hora trocando o cartão. Então, há que se pensar em bolsões, há que se pensar isso, o plano de mobilidade urbana, tenho impressão, eu acredito que vai dar conta disso. E as outras questões aí relativas a bolsões, etc., isso daí fica para um segundo momento. Mas eu acho que foi correta a decisão e a cidade vai poder contar exatamente nas áreas comerciais. E com quem? Com as agentes de trânsito, que deverão ter uma capacitação. Primeiro, eu acho que precisa alterar a legislação, não sei qual é a decisão do governo, porque hoje a Zona Azul está regulamentada através de concessão. Se vai ser, o seu funcionamento vai ser operado pelo município, pelas agentes públicas, né, que podem notificar e multar em casos necessários, então precisa fazer uma capacitação, criar condições de trabalho adequado para elas, é preciso que haja uma comercialização dos talões, e isso já está sendo contactado com o comércio, né? O comércio tem que contribuir, tem que fazer uma parceria e está ali oferecendo e vendendo para que possa o usuário dar conta de colocar o cartão lá. Tem que ter a questão dos 15 minutos, que é são emendas aqui do Legislativo. E antes de começar a funcionar a Zona Azul, não dá para começar de um dia para o outro no comunicado, tem que fazer os comunicados adequados, etc., e dar um prazo para depois essa questão ser retomada. Estava na reunião o secretário de governo, o procurador-geral, a secretária de Assuntos Jurídicos, o coronel, né, que é responsável pela mobilidade urbana, e o diretor do DEMAT. Então, eu estou transmitindo a decisão, é claro que o governo está tomando as providências, já há funcionários da Coordenadoria de Mobilidade Urbana contactando com o comércio, e eu acho que as coisas vão acontecer. As funcionárias, as agentes que estão distribuídas em outros departamentos estão sendo convocadas, passarão por uma capacitação, e eu espero que a gente minimamente resolva essa questão que afeta a cidade de uma forma contundente. Não é uma situação, mas tem que é fácil, porque tem vários lados, várias opiniões. Mas a gente precisa botar o dedo na ferida, tem que assumir a responsabilidade de fazer a gestão da cidade. É isso que está acontecendo, com os ônus e os bônus, né? Eu torço para que dê certo e que a gente possa aprimorar o sistema. O segundo assunto que eu queria tratar, chegou o Plano Municipal de Educação. Ontem, a Comissão de Educação fez uma reunião para tratar com as pessoas interessadas. A reunião foi uma reunião de umas 2 horas e pouco, esclarecendo, até para que nós pudéssemos entender melhor. A participação dos vereadores foi importante e algumas pessoas aqui estiveram. Decidimos também, nessa reunião, em conjunto, em fazer mais uma reunião na quinta-feira, às 19 horas. Vamos estar solicitando do presidente o apoio. Vossa Excelência estava presente, inclusive já tinha apoiado a decisão. E vamos estar fazendo mais uma conversa para entender e discutir melhor o plano. E se tiver necessidade de fazer emendas para aprimorar, vamos fazer, temos tempo. Por quê? Como o plano chegou, hoje nós lemos, e nós temos o dia 23 da semana que vem, e Vossa Excelência se empenhou para que pudéssemos ter mais essa semana para aprofundar e conhecer melhor o plano, né? E na semana que vem, obrigatoriamente, tem que ser discutido e votado em plenário, porque o prazo estabelecido é 24 de junho. Né? Então, vai ter que ter um esforço da Câmara de fazer toda essa discussão. E eu acho que é importante esse assunto, acho que todo mundo está bastante preocupado com isso. E faz a discussão, e no dia seguinte, dia 24, pela manhã,
esforço aqui também da secretaria e de todos os membros, que ele passe pela sanção do prefeito e que seja publicado no próprio dia 24, porque a gente teme que, se o município não fizer isso, nós vamos estar com um plano que foi aprovado fora do prazo que está estabelecido pela lei federal, né? E o terceiro assunto, presidente, eu venho retomar, mais uma vez, essa Câmara aprovou já há algum tempo um requerimento, então não é porque é da minha autoria, é da autoria da Câmara, porque foi unânime, nós solicitamos cópia do contrato da Sabesp. A cópia do contrato da Sabesp ainda não chegou. Existe uma legislação que estabelece prazo, inclusive a lei orgânica do município. Nós queremos, a Câmara quer, a Câmara deseja, expressou através da unanimidade da sua votação, ter conhecimento do teor desse contrato. Não é porque nós participamos, contrário ao que algumas pessoas pensam e até publicaram, que a Câmara não... A Câmara atuou desde quando... Eu estou aqui há 6 anos e meio, sempre discutimos a questão, a problemática da Sabesp. Agora está aqui o vereador Valdeci vai abordar o assunto. A Sabesp acabou de retirar os caminhões, pipas, para entregar a água naqueles lugares que a Sabesp não atende pelas vias que seriam adequadas e normais. Ela acabou de retirar os caminhões pipas. Agora, nós precisamos saber. Nós participamos de vários momentos para que esse contrato fosse retomado, que ele fosse assinado. Foi assinado o contrato. Queríamos estar sabendo exatamente, até para dar uma satisfação para as pessoas que nos cobram. E aí, quando vai ser? Vai começar por aqui, vai começar por ali? O que realmente está no conteúdo desse contrato? Eu participei, então, na época, presidente da Câmara, com o prefeito, quando ele levou as condições que o município, depois de audiências públicas, etc., que o município pretendia naquele contrato. Então, queremos ter certeza do que se trata e queremos que a Câmara tenha ciência, porque a Câmara tendo ciência, a população vai ter a informação. E eu acho que isso que é o mais importante, né? E a gente sofre, que nem agora estão reclamando que não está levando água. Aí quem que fornece água? É a Sabesp. Através do quê? Do carro-pipa. Aí você pergunta, o contrato, sei lá o quê, não tem o carro-pipa. Nós precisamos saber, né? É o nosso papel aqui. Eu estou me esforçando para representar as pessoas, porque eu não sou, eu sou o vereador porque pessoas me escolheram para que eu as representasse. Eu estou me esforçando nesse sentido. Então, gostaria de Vossa Excelência, porque passando o prazo que são no máximo 30 dias, em 15 dias tinha que ter tido uma explicação. Olha, nós não mandamos o contrato porque a máquina de xerox quebrou, por exemplo. E depois de 30 dias, o contrato tem que estar aqui. É a lei orgânica, é a nossa Constituição que determina. E é uma informação que ela é pública. Não estou pedindo uma informação estratégica, sigilosa, de interesse de governo, porque nós não estamos nem em período eleitoral. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com certeza, amanhã tomaremos as devidas providências para que esse contrato esteja o mais breve possível aqui na casa. Obrigado. Mais algum vereador inscrito? Vereador Valdeci Fernandes. Com a palavra, vereador Valdeci. Solicito aos outros vereadores e demais vereadores que esperem um pouco para poder conversar, porque acaba tirando o raciocínio de quem está ali na tribuna. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. O povo presente. Mais uma vez sobre essa tribuna. Presidente, eu gostaria que fosse enviado um ofício ao senhor prefeito, ao prefeito não, à Sabesp, ao presidente da Sabesp, pedindo explicação por qual motivo foi retirado os caminhões pipa de Mariporã. Porque hoje a gente estava conversando e ele citou quase agora, nesse momento aqui na tribuna, a necessidade que tem dos caminhão-pipa em Mariporã. Porque são 4 caminhões que abasteciam Mariporã, Parque Suíço, São Vicente, entre outros bairros que têm necessidade. Então, não sei qual o motivo, retirar os caminhões, a gente não tem os caminhões, a gente tem mais de 10, 20 pedidos por dia, talvez de cobranças na rua, porque não está chegando água até a casa das pessoas. E as pessoas não têm como sobreviver sem a água.
E isso é uma grande necessidade que a população tem. Diante de uma renovação de contrato, como o S disse, no município, e eu acho que está sendo para a gente muito, muito complicado. Eu sei o quanto o prefeito está se esforçando para resolver isso. Muitas vezes se culpa o prefeito. Você anda na rua, o culpado é o prefeito. Agora, eu não sei por quê, que é tanta herança ruim que a gente estamos recebendo. E essa é mais uma herança ruim que estamos recebendo da Sabesp. Então, eu peço que a gente se une e tome uma providência, junto com o prefeito, para resolver essa situação. Porque a população não pode ficar à mercê sem abastecimento de água e sem esse compromisso que ela tem com a população de servir água a esse povo, que cobra a gente a todo momento. E eu sei que a culpa não é do prefeito, eu sei que o prefeito tem se empenhado nesse assunto. Então, por isso, presidente, eu queria que a gente se unisse, conversasse com o prefeito. Se a gente tiver que ir até a Sabesp para buscar uma solução, que a gente se una, vamos junto. Vamos junto, vamos cobrar junto. E vamos servir a população que está pedindo, que nós somos representantes deles, igual o S acabou de falar. É isso que eu tenho para falar. Obrigado, boa noite. Obrigado, vereador. Lembrando que a prefeitura já faz o seu papel contratando algumas... Nós temos o contrato com uma empresa para que possamos fazer a distribuição de água. E a Sabesp, que é quem deveria fazer a distribuição, também tem esse contrato, mas infelizmente parece que venceu o contrato e eles não tiveram a preocupação de restabelecer esse contrato anterior. Mais algum vereador para discutir? Vereador Alid Hamid. Com a palavra, vereador Ali Hamid. Senhor presidente, gostaria de enviar 2 ofícios. Primeiro, a autopista Artéries, para que, atendendo até uma solicitação, uma observação de um morador de Terra Preta, que no retorno do quilômetro 55 é a entrada de Terra Preta, sul, Atibaia, Mariporã. A entrada ali tem uma observação, na primeira entrada de Terra Preta, quando tem até uma avenida, uma imobiliária, que se chama Avenida, está ali retorno Atibaia, retorno Fernão Dias. E lá na frente, o outro acesso, acho que no 55,5, tem outra placa de retorno Jardim Lúcia. E há uma grande confusão, porque entram carretas no meio da Avenida Pietro Petri. Então, gostaria de enviar um ofício Artéries para que retire essa primeira observação de retorno na placa do KM55, no primeira entrada de Terra Preta, porque está dando muita confusão devido ao número de veículos pesados que entram ali na Avenida Pietro Petri. E também, só para finalizar, um ofício ao presidente da Assembleia Legislativa para que estude a possibilidade de amenizar, senhor presidente, a Lei 14.171, de 7 de julho de 2010. O que é essa lei? É uma lei que fala sobre a Estrada Parque. O que diz essa lei aqui? Com certeza, a observação e a conservação da cidade é muito boa. Porém, teve uma situação semana passada, o senhor presidente sabe muito bem disso, que ela criou algumas dificuldades com relação à abertura de algumas firmas, né? E isso dificulta, né, empresas de pequeno porte até o alvará nessa região. É nesse sentido que eu peço para que o presidente da Casa de Leis Estadual possa estudar uma possibilidade de amenizar esta lei, viabilizando a abertura de alvará na região. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores, vamos fazer um minuto de silêncio a pedido do vereador Rafael Tadeu, vereador Aladim e outros vereadores, pela passagem do senhor Alexandre Bispo Silva, Alaide Ferreira do Prado, Osilde da Silva Cardoso e Silas Reis. Todos se possam em pé.
Obrigado. Vamos passar a hora do dia. Está protocolado aqui, recebi aqui em minhas mãos uma solicitação assinada por todos os senhores vereadores para que fosse incluída aqui na ordem do dia o projeto de lei 361. Então, gostaria também que fosse lido posteriormente a todos os outros. Mas vamos passar a hora do dia. Serão discutidos e votados os seguintes projetos: projeto de lei 335 e 358 e 361 de 2015. Solicitar ao presidente secretário para que faça a leitura da emenda do projeto de lei 335 de 2015. Projeto de lei número 335 de 2015, Prefeitura Municipal de Mariporã, desafeta os imóveis da classe de bem especial para a classe de bem dominial, os lotes dados em pagamento no loteamento Jardim Nippon, e autoriza o Poder Executivo a alienar para fins de compensação ambiental e assim descreve. Está lido, senhor. Agora coloco em discussão o projeto de lei 335 de 2015. Algum vereador para discutir? Com a palavra, o vereador professor Écio. Presidente, o referido projeto, ele está na Casa de Leis há algum tempo. Num determinado momento, eu, em fazendo uma análise sobre ele, solicitei de Vossa Excelência um parecer que justificasse algumas questões, que eu vou tentar explicar aqui de uma maneira bastante breve, porque eu queria que os vereadores tivessem atenção, ficassem atentos, na verdade, do que se trata. O projeto de lei, ele propõe desafetar os imóveis de classe de bem especial para a classe dominical. Meio complicado, termo técnico, vamos lá que a gente chega. E autorizar o Poder Executivo a alienar para fins de compensação ambiental e coloca no corpo da lei, no seu artigo 1º, todos os lotes. Trata-se, lá no Jardim Nippon, de uma área que o nosso plano diretor estabeleceu como área de Zona de Desenvolvimento Especial 1. No plano diretor, a Zona de Desenvolvimento Especial 1 é toda aquela área que fica às margens da rodovia, a X quilômetros, a X metros, 300 e poucos metros, né, que está no nosso plano diretor. É uma área lá em cima, exatamente onde Vossa Excelência está falando das passarelas, ali na entrada do Mato Dentro, é uma área que fica do lado esquerdo quem vai para Atibaia. Essa área, ela está definida como área para se colocar indústria, comércio e serviços. Exatamente num lugar que não é a área de proteção de mananciais, por isso que nós temos o parque industrial naquela região, que possibilita termos um desenvolvimento econômico nesse sentido lá. Cá não é possível. Como que foi determinado essa zona de desenvolvimento especial? Através do plano diretor, inclusive aprovado após a audiência pública. O plano diretor é uma lei complementar e ela tem que passar por audiência pública porque diz respeito, normatiza o município e o que se faz em cada lugar, o que pode ser feito. Pois bem, a lei não ficaria incomodado se ela simplesmente fizesse aquilo que ela se propõe no artigo 1º, que fica desafetados os imóveis de classe especial para a classe dominical e autoriza o Poder Executivo a alienar os lotes descritos. Isso não é problema. Artigo 2º. O artigo 2º
Diz assim, aí relatou todos os lotes, 31 lotes, etc., não há problema. Aí os lotes alienados serão destinados à compensação ambiental. Aí inviabiliza a questão no meu entendimento, viu, presidente, eu não sou advogado, nada, mas eu penso dessa maneira. Então, eu acho que aqui a gente estaria cometendo um deslize, né? Porque estamos lidando com uma área que poderia ser... E os lotes são do município. Então, se ele está alienando, ele pode ser depois colocado à venda. Não podemos esquecer que a nossa lei orgânica, a nossa Constituição Municipal, estabelece que, nesse sentido, precisa abrir licitação para vender. Eu só queria colocar essa posição, e se eu não for convencido do contrário em plenário, eu vou votar contra essa lei, porque eu acho que traz um prejuízo. É uma propriedade da prefeitura que pode levar desenvolvimento para aquela localidade. Nós temos muita dificuldade de fazer isso no restante do município, 85%, 80 e poucos por cento é área de proteção de manancial. Temos a oportunidade de fazer o desenvolvimento lá. Posso estar enganado. Eu recebi o parecer da consultoria, não me senti convencido, porque eu formatei, a questão é, uma lei ordinária como essa pode alterar a destinação do plano diretor, que é uma lei complementar? A pergunta foi essa, e talvez essa pergunta o parecer contempla, mas não está dizendo que, nesse momento, uma lei ordinária, sem ter feito a audiência pública, define uma outra destinação para aquilo que é de objeto de um plano diretor. Pois não, vereador? Uma dúvida. Vereador, a condição da incompatibilidade, eu não sei se foi esse, né, o meu entendimento de Vossa Excelência, estaria relacionado na condição de que no plano diretor ele está instalado como uma área de desenvolvimento industrial. E, no caso, ele está exigindo uma complementação ambiental, ou seja, é uma área de desenvolvimento industrial e se colocando na posição de que se vai fazer uma alienação compensação ambiental. Ela não é compatível mesmo. Eu não sei se é essa se é a intenção de Vossa Excelência referente à posição de incompatibilidade da área dada pelo plano diretor e da solicitação pelo projeto. Eu faço questionamentos do ponto de vista jurídico, mas, na essência, o que eu estou preocupado? Nós temos uma área que ela pode gerar desenvolvimento no distrito de Terra Preta. Se faz parte, se é propriedade da prefeitura, portanto é nossa propriedade, é do povo de Mariporã, eu entendo que essa destinação tinha que ser para fazer o desenvolvimento econômico no município através de, se quer vender a área, vende para se instalar indústria, gerar emprego e gerar recursos para o município, ou serviços, ou comércio. E aí, simplesmente, está colocado, e nós, se aprovarmos, isso tem questionamento jurídico posterior. Se aprovarmos dessa maneira, nós estamos possibilitando que se venda a área para ser área de compensação ambiental. Então, eu tenho algum tipo de necessidade e eu não vou desmatar. Eu sou contra que se desmate, só que é o seguinte, nós temos 83% de área aqui com todo esse impedimento, com um esforço enorme para se preservar. Então, é essa a minha posição. Não sei se eu gostaria que os vereadores se expressassem para eu poder ver se eu posso estar enganado, né? Eu talvez não tenha formulado adequadamente o questionamento e o parecer veio que, não, uma lei ordinária pode mudar uma lei complementar. Tudo bem, eu estou falando do plano diretor. Tudo bem, gente? Eu não sei se está claro. E eu vou aguardar o pronunciamento dos senhores. Se não tiver ninguém que fale o contrário, eu vou estar. E se tiver, eu vou prestar bastante atenção para que eu me satisfaça e eu vote adequadamente. Estou aqui de novo tentando fazer o melhor para representar o interesse da população. Pelo menos espero. Não pode tirar esse projeto de lei para ler na próxima reunião? Não, já está em discussão o projeto. Teria que ter pedido antes. Não pediu antes, já está em discussão. Vai ter que ser votado.
presidente é que é o responsável para que se cumpra o regimento. E, no meu entendimento, ele está corretíssimo. Nós temos que discutir aqui. Ou nós vetamos, né, ou nós retiramos o artigo 2º, que deveria ter sido apresentado emenda anteriormente também. Então, a questão é essa. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir? Não há vereadores para discutir? Bom, não havendo vereadores para discutir, como o vereador falou, foi feita uma solicitação da Vossa Excelência, nós pedimos à assessoria jurídica que fizesse o parecer, passou pelas comissões e essa presidência só coloca em votação a partir do momento que passa pelas comissões. Então, a presidência entende que foi discutido esse projeto anteriormente. Se não foi discutido, a presidência está aqui para colocar, para votar. Não mais algum vereador para discutir? Não, né? Então eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado o projeto de lei 335/2015 com o voto favorável da vereadora Tiaval, Nil, Ricardo, Édio, Aladim, Marco Antônio, Oswaldo, Valdeci, Marco do Tax, Rafael Tadeu, Alexandre dos Santos e com o voto contrário do vereador e professor Écio Minós Júnior. Solicito ao primeiro secretário para que faça a emenda do projeto de lei 358 de 2015. Projeto de lei número 358 de 2015, Prefeitura Municipal de Mariporã, dispõe sobre a revogação da lei número 692 de 7 de julho de 1976. Agora coloco em discussão o projeto de lei 358. Algum vereador para discutir? Bom, não havendo vereador para discutir, eu quero só mencionar, esse projeto de lei, na realidade ele está fazendo a revogação da lei 692 de 1976, a qual ele elevava essa área de 500 mil metros quadrados, a área de INCRA, a área de perímetro urbano. Porém, hoje foi constatado que essa região de 76 até hoje não teve nenhuma infraestrutura urbana, portanto está sendo revogado e voltando à INCRA. É uma área de 500 mil metros quadrados. Como não tem nenhuma infraestrutura, infelizmente o município não tem como cobrar esse 500 mil metros quadrados como urbano, já que não tem infraestrutura no local e não foi feito o empreendimento que era para ter sido feito. Então eu coloco em votação. Votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 358 de 2015, em primeira e única votação. Agora solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura do projeto de lei 361 de 2015. Projeto de lei número 361, Prefeitura Municipal de Mariporã, dispõe sobre a abertura de crédito especial. Agora coloco em discussão o projeto de lei 361. Algum vereador para discutir? Não havendo vereador para discutir, quero esclarecer também à população que esse projeto de lei é um projeto de lei que chegou na casa e em regime de urgência, porque é uma abertura de crédito especial da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Gestão Pública, no valor de R$ 39.849,18, a qual é o pagamento de um precatório que essa secretaria conseguiu negociar, era na ordem de R$200 mil, e precatório tem que ser pago, não pode deixar de ser pago, só que dentro da negociação a prefeitura conseguiu esse desconto para que fosse nesse valor, só que infelizmente tem que ser pago e feito todos os depósitos até sexta-feira, por isso que está sendo votado em regime de urgência. Mas eu tenho certeza que isso aqui o município está ganhando muito, porque está sendo um bom desconto para o município, já que infelizmente precatório, ou felizmente, não sei como que foi, tem que ser pago. No valor de, bom, está lá na tela, R$ 39.849,18. Coloco em votação. Votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem.
Está aprovado o projeto de lei 361 de 2015 por unanimidade em primeira e única votação. Vamos passar a explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição para que façam uso da tribuna na explicação pessoal pelo prazo máximo de 5 minutos, versando sobre tema livre. Vereador Écio Minozzi Júnior. Com a palavra, professor Écio. Tá. Senhor presidente, senhores vereadores, retomo a tribuna para... Eu mencionei no uso da palavra a questão do que o plano chegou, mas o Plano Municipal de Educação, só que não entrei em detalhes. Mencionei que vai haver uma reunião na quinta-feira, mas não entrei em detalhes, e até a necessidade de a gente reforçar que teremos uma reunião, que seria a segunda reunião, com os segmentos interessados, para a gente aprimorar o plano. Isso vai ser na quinta-feira, estou renovando o convite, às 19 horas. Porque ficou confuso. A LDO é à tarde, A gente ficou nessa situação porque também tinha no agendamento da Câmara, do plenário, algo relativo a plano de mobilidade e tal, e nós não tínhamos informação precisa, então nós resolvemos aqui em conjunto que fosse na quinta-feira. Então eu estou convidando a população, os interessados, porque o plano é para 10 anos, então temos que fazer da melhor maneira possível, porque nós estamos falando do futuro de pelo menos uma geração de crianças e jovens que vão estar frequentando as escolas aqui no município de Mairiporã. Renovar o convite, convidar os vereadores para participarem, a participação dos vereadores naquele momento, ontem, foi importante, né? E os membros da comissão, eu sei que há algumas situações que as pessoas estão impedidas de vir, mas eu gostaria que todos da comissão e todos os vereadores estivessem presentes, porque na outra terça-feira nós vamos colocar, com certeza, né, presidente, em votação, Vossa Excelência vai colocar na ordem do dia, e temos que todos estar compreendendo do que se trata, aprofundando e ver se a gente consegue aprimorar ou não, porque o Executivo cumpriu com os ritos de audiências, reuniões públicas, abriu o diálogo com o pessoal da educação. Então, essa parte acho que fez com que o plano chegasse numa condição muito boa, mas tem detalhes que precisam ser aprimorados, eu acredito, e possivelmente algumas emendas para fazer algum tipo de aprimoramento vai ocorrer, com certeza. Obrigado. Só estou retomando no assunto para a gente poder. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereadores inscritos, senhor presidente. Bom, eu gostaria de convidar a todos, senhoras e senhores presentes, público que assiste pela internet, para a segunda audiência pública da LDO, que é Lei de Diretrizes Orçamentárias, que será realizada no próximo dia 18 de junho, quinta-feira, às 15 horas, presidida pelo então presidente da comissão, Juvenil de Oliveira Dantas. E gostaria de convidar os senhores vereadores para que participassem também, quem puder, porque é um projeto de lei importante, que será onde nós teremos aí as diretrizes do orçamento do ano que vem. Não havendo mais vereadores inscritos para fazer uso da palavra, convido a todos para a próxima reunião ordinária, que será realizada no próximo dia 23 de junho, terça-feira, no horário regimental, e dou por encerrada a presente reunião. Boa noite.